Pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais um webinar, um programa aí de educação continuada, onde a gente busca aí trazer profissionais selecionados com uma carga teórica grande, mas também com grande aplicação aí a campo, né? Pessoas aí que realmente surjam para o time, com o objetivo de entregar aí para os mais de 200 participantes aí online de todo o Brasil, algo que possa ser aplicado aí nos clientes ou na própria propriedade aí imediatamente, praticamente amanhã, ok? Então esse projeto é um projeto em conjunto com o Grupo Reagro, que possui uma série de empresas, especificamente o Reagro Ensino, que hoje já é uma faculdade, possui cursos aí de gestão e pós-graduação no Brasil todo, e também do 3R Lab, que é o laboratório do Reagro, realiza aí análise de solos, forragem, depois nós vamos bater um papo aí sobre o laboratório. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui a doutora Sandra, e para introduzir a doutora Sandra, nós temos aqui presente também o doutor Breno, da equipe aí, consultor sênior da equipe de agricultura do Reagro. Então, gostaria de convidar aqui o doutor Breno para fazer aí a apresentação da doutora Sandra. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com mais um webinar do 3R Lab, junto com o Reagro. E é um prazer convidar a professora Sandra para falar para a gente sobre manejo de nitrogênio na produção de grãos. A professora Sandra é pesquisadora da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, FAPA, situada em Guarapuava, desde 1997. Ela atua na área de fertilidade do solo, nutrição de plantas, e ela tem muitos trabalhos relevantes na parte de manejo de nutrientes, né? Manejo de fósforo, potássio, nitrogênio, e inclusive até atualizando alguns boletins de recomendação de corretivo e fertilizante para aquela região. É um prazer muito grande ter a Sandra com a gente, porque a gente sabe o tanto que ela tem contribuído para o agronegócio e para aquela região onde ela atua, né? Ela tem muita autoridade para falar sobre o manejo destes nutrientes na cultura do milho e da soja, do sistema de produção de grãos, tanto na parte sul quanto na parte cerrada do Brasil. Professora, é um prazer, fica à vontade e vamos lá debater esse importante nutriente da agricultura. Professora, tudo bem? Breno, está me ouvindo? Estamos ouvindo, professora. Muito obrigada pelo convite, Marcelo, pela lembrança aí do nome da gente. A gente sabe que tem bastante gente aí no mercado, bastante capaz, então muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade de a gente poder trazer um pouquinho de informação para os colegas que estão diretamente no campo. Breno e eu já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, acho que uns 2 anos atrás, e então sempre é um prazer a gente voltar aí e conversar sobre a agricultura de forma geral. O tema, então, que me foi proposto foi manejo de nitrogênio para altas produtividades das culturas de milho e soja. Então, aqui está uma lista de pessoas que têm contribuído aí conosco no desenvolvimento de pesquisa relativa não só a nitrogênio, mas alguns outros nutrientes, que são bastante importantes aí dentro do nosso contato de pesquisa. E então eu estou trazendo essas informações para vocês. Claro que elas são, boa parte delas voltadas para a região sul do Brasil, na região onde nós atuamos, mas a gente trouxe algumas informações também do Brasil Central para a gente fazer um paralelo, então, entre essas duas regiões, e principalmente pensando em nitrogênio. Então, a gente deve demorar aí ao redor de 50 minutos, 1 hora, e depois a gente tem oportunidade para tentar responder algumas perguntas. Então, dando início propriamente dita à apresentação, sempre quando eu vou fazer uma recomendação ou vou trabalhar com nitrogênio, sempre me faço essa pergunta porque ela parece simples. Então, aplicar nitrogênio é uma decisão simples. Num primeiro momento, a gente fala só de um nutriente,
mas que tem muita relação com o ambiente, com o solo que a gente trabalha. Então, sempre me faço essa pergunta, porque, na verdade, desculpa só um pouquinho, que voltou. Na verdade, quando a gente vai aplicar nitrogênio, a primeira coisa que a gente pensa é, aplica o nitrogênio sobre alguma resteva ou num solo sem resteva nenhuma? Será que o comportamento muda? E se eu tiver presença de palha, ou seja, hoje o plantio direto é amplamente utilizado em todas as regiões do Brasil, mas será que o comportamento do nitrogênio muda nessas duas situações? Será que o manejo é o mesmo? Será que a dose é a mesma? Dependendo do ambiente que a gente se encontra? Será que a dose de nitrogênio interfere no rendimento de grãos? Será que uma dose muito alta traz benefício ou traz resultado em termos de produtividade? Será que a chuva ou a condição climática interfere no manejo de nitrogênio? Se chove muito após a aplicação ou se não chove após a aplicação do nitrogênio, será que isso muda o comportamento e a eficiência do nutriente no solo? Então, mais ou menos dentro desses aspectos, dentro dessas colocações iniciais que a gente vai procurar fazer a apresentação, mas a gente percebe aí que existe muito fator aí que determina a maior ou menor eficiência do nitrogênio. Há bastante tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar na FAPA, a gente se perguntava por que fazer pesquisa em manejo e fertilidade do solo. Então, a gente tinha já um bom volume de informações disponível, e aí o que nós nos perguntávamos era que, será que a dinâmica dos nutrientes no plantio direto mudava em relação, ou muda em relação ao preparo convencional? Então, a gente listou aqui algumas características que a gente percebe que alteram o comportamento dos nutrientes com a adoção do sistema plantio direto e ligado mais diretamente ao nitrogênio. Ao longo do tempo, o que a gente espera é que ocorra um aumento do teor de matéria orgânica do solo, mas, de modo geral, ocorre uma estratificação de nutrientes no perfil. Há de se esperar que haja um aumento dos valores ou dos teores analíticos de nutrientes, um aumento dos teores críticos. No caso do fósforo, um menor contato com a fase sólida, a matéria orgânica que está diretamente relacionada ao nitrogênio e um aumento de CTC. Então, alterações nesses atributos de solo, na sua relação com a planta, o que nós esperávamos ou esperamos é que haja alguma alteração nas recomendações de adubação que nós temos atualmente. Então, por isso que a gente vem trabalhando já há algum tempo, não só com nitrogênio, mas com fósforo, com potássio, calagem, assim por diante, voltados para o sistema plantio direto, que é o sistema predominante hoje na nossa região. Se nós olharmos nessa figura do lado esquerdo, nós temos aí o sistema áreas em sistema plantio direto no Brasil, essa última estimativa, que evoluiu de forma muito significativa nos últimos anos. Se estima hoje que ao redor de pouco mais do que 30 milhões de hectares estejam sob plantio direto. No estado do Paraná, isso adquire uma importância maior ainda, então a estimativa é que mais de 90% da área do estado do Paraná esteja sob plantio direto. E, apesar disso, né, nós não dispunhamos até 2 anos atrás, 1 ano atrás, de um sistema de indicação de adubação para a rotação de culturas. Então, o que ocorria é que nós tínhamos um boletim de interpretação de recomendação para soja, para o trigo, para a cevada e assim por diante, mas não um sistema único
de indicação de corretivos e fertilizantes para o sistema de rotação e principalmente em plantio direto. Então, em função disso, aí nos últimos 15, um pouco mais do que 15 anos, a FAPA tem desenvolvido pesquisa em parceria, principalmente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de estabelecer critérios regionais de manejo da fertilidade, não só com calagem, mas principalmente com adubação e, no caso específico de hoje, com relação a nitrogênio. Dentro desses aspectos iniciais, a gente procurou dividir a apresentação em 4 tópicos. Acho que inicialmente é importante que a gente faça uma caracterização regional da área onde nós atuamos, que isso influencia diretamente os resultados que nós veremos na sequência de nitrogênio. Uma parte um pouquinho mais teórica, só para a gente relembrar um pouco as transformações e possíveis perdas que o nitrogênio está sujeito no solo, no sistema, que acho que também embasa a discussão dos resultados posterior. O efeito das pré-culturas, e aí a gente acaba voltando muito aqui para o sul do Brasil, que é onde nós trabalhamos, mas o efeito que essas pré-culturas têm na disponibilidade do N, e depois, no último tópico, um pouco mais específico sobre adubação nitrogenada, falando então de dose, da cultura anterior, que falaremos um pouquinho antes, algumas fontes de nitrogênio disponíveis e também as perdas ocasionadas por essas fontes. E, por fim, algumas considerações finais. Então, passando para o primeiro tópico, que são características regionais que explicam os resultados que vocês verão na frente, e a gente não tem a pretensão de que isso seja uma recomendação, longe disso, mas é trazer um pouco dos resultados que nós temos, um pouco da experiência e que alguma coisa a gente contribua para a região onde vocês atuam. Então, falando de características regionais, aqui nós temos um mapa do estado do Paraná, que é onde nós estamos situados, trazendo a precipitação e a temperatura do estado, a partir do boletim do IAPAR. Se nós olharmos a precipitação, nós estamos aqui em Guarapuava, na região centro-sul do estado, onde a precipitação anual varia mais ou menos entre 1.800 e 2.000 milímetros, ou seja, é um volume bastante grande de chuva, que em algumas situações até acaba trazendo algum problema. E aqui na figura central nós temos a temperatura dessa região centro-sul, e vocês percebem que é uma temperatura bastante amena, e a média anual fica entre 16 e 17 graus centígrados. E na terceira figura, a classificação climática, de modo assim bastante abrangente, a classificação climática do estado do Paraná. Então, nós temos 2 climas bastante distintos, sendo a parte amarela aqui um clima subtropical, enquanto que a região sul aqui, na parte verde, que é onde nós atuamos, é um clima temperado, propriamente dito, a temperatura média do mês mais frio abaixo de 18 graus, verões frescos, temperatura média do mês mais quente, também bastante amena. Então, ao redor de 22 graus centígrados. E nós não temos estação seca definida, como a gente sabe que no Brasil Central isso é bastante predominante. Trazendo o mapa do estado do Paraná e alocando as propriedades da nossa área de atuação, que são esses pontos pretos aqui, nós atuamos em aproximadamente 20 municípios do estado do Paraná. Guarapuava é a sede da cooperativa agrária, que é a mantenedora da FAPA, que é a Fundação Agrária. Então, nós atuamos nessa região mais central ao sul do estado, e a gente destacou aqui, né, para trazer um pouquinho mais de informação para quem está ouvindo, os dados climáticos. Temos o plantio direto há mais ou menos 30 anos, algumas áreas recentes, mas temos áreas com mais de 30 anos em plantio direto. Uma rotação de culturas estabelecida, onde o milho, e aqui nós falamos só de milho verão,
não temos milho safrinha em função da condição climática mais fria. Então, o milho ocupa uma área de aproximadamente 25% da área disponível no verão. E a pesquisa, a gente mostra um pouquinho mais para frente, ela é voltada para elevados tetos produtivos, e esse também foi um dos motivos que fez com que a gente trabalhasse ao longo dos anos para gerar critérios regionais de manejo. Então, é uma região diferenciada em termos climáticos, plantio direto estabelecido e produtividades elevadas, então, que difere muitas vezes das demais regiões do estado do Paraná. Olhando os dados climáticos da Estação Meteorológica da FAPA, nós percebemos no histórico aí de 76 a 2017, nas colunas é a chuva mensal média, na linha azul a temperatura mínima, mensal também, em vermelho a máxima, em verde a média. Então, a temperatura média anual nessa região que nós atuamos é de 17 graus centígrados, com uma variação de 26, é a média das máximas, que ocorre em janeiro, e 8,4 é a média das mínimas em julho, que é o mês mais frio. E a precipitação anual é de 1.900 milímetros, variando de 100 milímetros, que é o mês mais seco, o mês de agosto, e outubro é o mês mais chuvoso na média histórica, ultrapassando 200 milímetros. Mas a gente percebe aí que nós não temos estação seca, né? Temos chuvas frequentes em todos os meses, principalmente pensando em milho aqui na primavera, e que faz com que o nitrogênio tenha um comportamento diferenciado, pensando nas demais regiões que produzem milho no Brasil. Aqui nós temos alguns dados de um experimento que conduzimos, agora ele deve fechar 40 anos, mas aqui nós temos os dados dos últimos 35 anos, onde se compara o rendimento das 5 culturas importantes para nós, no plantio direto, que é o verde mais clarinho, e no preparo convencional, que é o verde mais escuro, mostrando aí a importância do plantio direto na obtenção de produtividades maiores. Então, no caso das gramíneas, isso está ao redor de 20%, o plantio direto com produtividade acima do preparo convencional, enquanto que na cultura da soja, a gente percebe um benefício ainda maior, que a cada 3 safras de soja a gente acaba ganhando uma, estando sob esse sistema de manejo mais conservacionista. Mas então, o plantio direto é uma realidade para nós já há muito tempo e tem trazido ganhos ou obtenção de produtividades mais elevadas ao longo dos anos. A rotação de culturas é estabelecida, ou seja, isso não varia muito de um ano para outro. Nós temos sempre o trigo precedendo a soja no verão, a cevada seguida da soja, então são 2 culturas muito importantes para nós no sistema de produção. A aveia cobertura soja ou alguma aveia branca grãos seguida da soja, e uma pré-cultura antecedendo o milho também em verão. Então, essa pré-cultura, a gente fala um pouquinho mais para frente. A aveia branca ou preta, o nabo forrageiro, a ervilhaca e o consórcio gramínea leguminosa ou gramínea leguminosa nabo forrageiro. O objetivo com o sistema de rotação estabelecido é que a gente tenha pelo menos 10 toneladas de matéria seca por hectare por ano, para que a gente consiga manter ou elevar, pelo menos manter, mas o objetivo sempre é elevar o teor de carbono no solo. E a última característica que nós trouxemos dessa região também, a pesquisa, então, nossa, tem foco em produtividade alta. Aqui nós temos o rendimento histórico nosso, dos produtores. Em cinza, na figura, nós vemos a área de plantio de milho, enquanto que em verde, a evolução de produtividade ao longo dos anos. Então, até 85, mais ou menos, o milho não era uma cultura importante como é hoje. As produtividades eram mais baixas, e isso foi evoluindo ao longo dos anos, onde nós obtivemos o recorde de produtividade na safra do ano passado,
com 13.774 quilos por hectare, em aproximadamente 25, 28 mil hectares. Então, um ganho expressivo de produtividade ao longo dos anos e uma média bastante significativa. No caso da soja, que essa figura já com as linhas vermelhas, da mesma forma, então, em cinza nós temos a evolução diária, enquanto que em vermelho a evolução de produtividade. Também na safra anterior obtivemos o recorde histórico, passando de 4.300 quilos por hectare de soja, em aproximadamente 80 mil, um pouquinho mais, 85 mil hectares de soja, com um ganho anual de um pouquinho mais do que 4% ao ano de ganho. Eu insiro aqui, a pedido da organização, a primeira pergunta, Marcelo, para você colocar aos participantes, e fico no aguardo do teu retorno para retomar a apresentação. Beleza, doutora. Vamos lá, pessoal. A gente tem aqui a primeira pergunta para a gente se inteirar um pouco mais do tema, e ela é muito simples, tá? Qual a quantidade de palha desejável a ser adicionada ao solo por ano, visando manter e elevar o teor de matéria orgânica? Aí a gente tem aí as opções de 1 tonelada por hectare, 5 toneladas por hectare, 8 toneladas por hectare ou 10 toneladas aí por hectare. Então, eu pediria aí vocês para votarem, aí 30% aí do pessoal já votou. Então, qual a quantidade de palha desejável a ser adicionada ao solo por ano, visando manter ou elevar o teor de matéria orgânica? 1 tonelada, 5 toneladas, 8 toneladas ou 10 toneladas? A gente tem aí chegando aproximadamente 70% da população. É só clicar, gente, que contabiliza o voto. Chegando 70%, a gente fecha aí o resultado. E a gente consegue compartilhar. A senhora consegue ver o resultado, doutor? Ainda não consigo ver o resultado aqui. Então, vamos lá. Tá. 1 tonelada, 2% da turma acredita que seria 1 tonelada. 5 toneladas, 15%. 8 toneladas, 12%. E 10 toneladas, 71% da turma. Acho que o pessoal chegou com um número bastante importante aí, bem significativo na resposta certa, né, Marcelo? Ok. Podemos voltar? Podemos continuar. Tá jóia. O ritmo está muito lento, só me dá um retorno, está todo mundo ouvindo bem? Tá tudo ótimo, som muito bem. A gente tem várias pessoas participantes em todos os estados, praticamente todos os estados do Brasil. Nós temos agora ao vivo aí 241 pessoas participando, então a gente tem um feedback muito bom do áudio e também do vídeo. Ok. Obrigada, Marcelo. Se de repente sair um pouquinho do ritmo que o pessoal está acostumado, você me dá um alô, por favor. Tudo ótimo, pode ficar à vontade. Tá jóia, obrigada. Então, voltando ao tema que foi proposto e saindo um pouco dessa parte inicial, de caracterização inicial dessa região que nós atuamos, a gente parte para essa parte um pouco mais teórica do nitrogênio, para subsidiar a discussão que vem para frente, falando que é um nutriente absorvido em maior quantidade pelas culturas, com exceção das leguminosas, e no caso, nosso foco aqui é a soja, o solo é a fonte primária de N, né? Posteriormente, é claro que a adição de fertilizante é extremamente importante, mas o solo é a fonte primária. É um nutriente com uma dinâmica bastante complexa e muito móvel no solo, está sujeito a grandes perdas e em função disso, apresenta uma eficiência bastante baixa, e nós pegamos um valor médio aí de uma eficiência de aproximadamente 50%, ou seja, para cada 100 quilos de nitrogênio que eu aplico, a planta acaba absorvendo 50 quilos. Em algumas regiões, em função de características, principalmente de solo e clima, essa eficiência é um pouco maior. Nós vamos ver que um dos casos é a região que nós atuamos, mas a gente sabe que a região um pouco mais quente, um pouco mais seca, essa eficiência pode baixar um pouquinho, sendo menor do que 50%. As pré-culturas, que nós falaremos já na sequência,
tem um efeito na dinâmica do nitrogênio no solo e na consequente disponibilidade para as culturas, e entender as transformações do N no solo e a sua dinâmica é fundamental e é a base para o manejo da adubação nitrogenada no sistema plantio direto. Então, nós trouxemos aqui, de uma forma bastante simplificada, as transformações do N no solo, então, nessa parte teórica aí, e num primeiro momento, o nitrogênio presente na matéria orgânica, que foi originado de plantas, ele é transformado, então, da forma orgânica para a inicial forma mineral de amônio. Então, é um processo conhecido de todo mundo que trabalha na área, aí, agrônomos e mesmo produtores, a gente sabe que é uma transformação bastante importante, e que, na sequência, esse nitrogênio da forma amoniacal, havendo condição para que ocorra essa transformação, então, ele passa da forma de amônio para a forma de nitrato pela reação de nitrificação, que está exemplificada aqui embaixo, onde atuam dois grupos principais de bactérias, Nitrosomonas e Nitrobacter. Tanto o nitrogênio na forma de amônio quanto na forma de nitrato, ele pode ser absorvido pelas plantas, né? Então, a planta pode absorver tanto nitrato quanto amônio, vai absorver o que tiver em maior concentração no solo, mas estando na forma de nitrato, por ter carga negativa e havendo condição, ele pode ser perdido do sistema pelo processo de lixiviação e ficando, claro, indisponível para as plantas. Além disso, estando na forma de nitrito ou de nitrato e havendo condição para isso, nós falaremos um pouquinho mais para frente, ele também pode ser perdido por essa reação, que também é bastante conhecida, que é a reação de desnitrificação, na forma de N2O ou nitrogênio elementar, e deixa de ser utilizado pela planta. Aqui está a reação, que depois também nós veremos um pouquinho mais para frente. E o nitrogênio, estando na forma de amônio, se a condição for desfavorável, nós temos uma reação bastante importante, que é bastante estudada, que é, na verdade, a perda do nitrogênio de amônio se transforma em amônia, que é a perda por volatilização, que é bastante mencionada na literatura. Se nós olharmos, adiantando um pouquinho, se o solo tiver um pH muito alto ou baixa disponibilidade de umidade ou de água, então há o favorecimento da transformação do amônio para amônia, e então essa reação é favorecida no sentido de aumentar as perdas por volatilização. Se nós olharmos o ciclo, então, mais ou menos completo aqui, a transformação do nitrogênio da forma orgânica para a forma mineral, então, é denominada ou chamada, conhecida por mineralização, enquanto que o processo inverso, o nitrogênio já na forma mineral, pode voltar para a forma orgânica pela reação de imobilização. Se nós olharmos todas essas reações a que o nitrogênio está sujeito no solo, a gente começa a entender um pouquinho por que a eficiência do nitrogênio não é tão elevada, em algumas situações um pouco mais do que 50%, até bem mais do que isso, mas dependendo da condição de solo e de clima, essa eficiência pode ser abaixo de 50%, e aí há um problema de perdas expressivas de nitrogênio. Então, aqui nós temos as três primeiras reações ou perdas, então, lixiviação, desnitrificação e volatilização, são perdas de nitrogênio reais, ou seja, o nitrogênio sai do sistema e a planta não absorve, enquanto que a imobilização a gente pode chamar de uma perda temporária ou uma diminuição temporária da disponibilidade de N para as culturas, mas o nitrogênio ele não sai do sistema, ele pode voltar posteriormente e ser utilizado pela planta. Se nós olharmos a primeira
reação aqui, ou a primeira perda que nós chamamos de nitrogênio, de uma forma esquemática, é mais ou menos isso, ou seja, o solo tendo predomínio de carga negativa e o nitrato tendo carga negativa, ocorre aí um efeito antagônico, ou seja, o nitrogênio fica na solução do solo e pode, então, ser perdido, né, por lixiviação. E alguns fatores mencionados aqui do lado alteram ou afetam a perda de nitrogênio por lixiviação. Excesso de água, textura, ou seja, um solo mais arenoso tem um maior escorrimento, uma maior descida de água, e uma adubação nitrogenada numa dose muito alta, aplicada numa única vez ou numa época em que a cultura não tem uma absorção maior, então pode ocasionar uma maior perda do nitrato ou do nitrogênio por lixiviação, desde que haja aí um íon acompanhante, no caso do nitrato. Aqui nós trouxemos um exemplo que evidencia a perda do nutriente por lixiviação, um trabalho feito em Santa Maria, onde já uma safra já bastante anterior aos nossos dados aí, mas comparando nitrogênio, aqui nós temos doses aplicados lá na pré-semeadura do milho, no manejo da aveia, isso teve uma certa importância há um tempo atrás. Aqui, então, 90, 60, 30 quilos aplicados lá no manejo da aveia, 30 quilos na semeadura e aqui corresponde ao nitrogênio em cobertura. Aqui nós temos no perfil a avaliação de nitrogênio mineral no solo, e a gente percebe nesse ano de 96, 97, que a antecipação da aplicação do nitrogênio na pré-semeadura do milho, lá no manejo da aveia, proporcionou um teor elevado de nitrogênio na camada inicial, ou seja, nitrogênio disponível para a planta. Se nós olharmos o ano seguinte, 97, 98, os mesmos tratamentos, o que a gente percebe é uma baixa concentração de nitrogênio na camada inicial e observando-se um aumento desse nitrogênio mineral na camada de 20 a 40 centímetros. Então, o que mudou de um ano para outro para ter esse comportamento bem diferenciado? Um ano, nitrogênio disponível na camada superior ao alcance das plantas, da raiz, enquanto que no ano seguinte, um teor de nitrogênio mineral na camada superior bastante pequeno e aumenta em profundidade. A diferença do primeiro para o segundo ano é que em 96, 97, a condição de chuva foi normal, não houve excesso de chuva, enquanto que no ano de 97, 98, para quem lembra, foi um ano de El Niño bastante forte, fazendo com que essa aplicação antecipada do nitrogênio não estivesse mais na camada superior e sim descendo no perfil, evidenciando a lixiviação do nutriente no solo. Passando para a segunda reação ou perda do nitrogênio no sistema, então é a transformação do nitrogênio na forma de nitrato para NO2 ou nitrogênio elementar, que na verdade um grupo de micro-organismos acaba utilizando o oxigênio do nitrato como fonte de energia, e com isso o nitrogênio é transformado para a forma de gás. Os fatores que afetam essa perda, o excesso de água no solo, a compactação também presente no solo, e o teor, claro, o teor de nitrato no solo. Normalmente se comenta que a quantificação é difícil, não é considerado um mecanismo tão importante do ponto de vista quantitativo, mas o enfoque ambiental eu acho que vem para frente com maior força, mas comparado à lixiviação e depois à volatilização, a gente acaba estudando menos do que as demais perdas, e por isso não é tão comum da gente falar sobre ela. A volatilização
uma das reações ou das perdas que a gente mais estuda ou tem dados de literatura no Brasil como um todo. Nós temos o que é a volatilização. Então, é a transformação do nitrogênio da forma amoniacal, de amônio, para a forma de amônia, que é um gás, e que então é perdido para a atmosfera. Nós enumeramos aqui alguns fatores que afetam, e depois, quando falarmos de adubos, nós traremos exemplos desses fatores, mas enumeramos aqui o pH do solo, ou seja, se o pH for muito elevado, eu acabo deslocando o equilíbrio dessa reação para o lado direito e a transformação do nitrogênio para amônia. Ou se a umidade for muito baixa, eu diminuo, digamos assim, eu trago o equilíbrio da reação para o lado direito e também acabo transformando amônio para amônia. Então, além disso, que nós comentamos, umidade, pH, CTC, temperatura, nós veremos um exemplo ou dois sobre isso, incorporação do adubo e, no caso do plantio direto, a presença de palha na superfície, que é bastante importante, e, claro, o tipo de adubo nitrogenado. Isso nós voltaremos depois quando falarmos de adubos, ou adubação propriamente dita. A última reação, ou perda, que na verdade não é uma perda real, uma perda temporária, que então é a transformação do nitrogênio já na forma mineral disponível para as plantas, ele volta para a forma orgânica, sendo incorporado ao metabolismo microbiano. Então, é uma imobilização temporária e que esse nitrogênio pode voltar para o sistema à medida que a relação carbono e nitrogênio vai baixando. Aqui nós temos um exemplo da questão de relação carbono-nitrogênio, que é a liberação de N dos resíduos, diferentes tipos de resíduos. E aqui nessa primeira curva, que são as bolinhas transparentes aqui, nós pegamos o exemplo da aveia preta, que tem uma relação carbono-nitrogênio elevada, e que, mesmo com o passar do tempo, aqui vamos pegar 100 dias, 80 dias, pouco do nitrogênio é liberado do resíduo, né? Comparando com o quadradinho transparente aqui, que é um resíduo de uma ervilhaca, que é uma leguminosa, com uma relação CN baixa, onde aos 30, 40 dias eu tenho 50, 60, 70% do nitrogênio sendo liberado desse resíduo por apresentar uma relação CN baixa comparada a uma gramínea. Então, as gramíneas, no caso aqui as de inverno, elas são importantes para ciclar nitrogênio na entre-safra das culturas de verão, e normalmente o efeito predominante é o da imobilização, funcionando como um dreno. Se nós compararmos com o nabo forrageiro, as crucíferas de modo geral, um consórcio gramínea leguminosa, o nabo forrageiro ele é muito eficiente em ciclar nitrogênio, acaba acumulando uma grande quantidade, ou uma quantidade expressiva de nitrogênio na biomassa. Dependendo da quantidade de matéria seca produzida, o valor pode chegar próximo a 100 quilos por hectare. E ele tem uma rápida velocidade de decomposição de resíduos e liberação de nitrogênio para a cultura subsequente. No caso das leguminosas, que seguem o terceiro grupo aqui, dependendo da região, ela tem uma característica de produção de matéria seca elevada e, portanto, de fixação de nitrogênio elevada, e contrariamente às gramíneas, apresentam uma rápida decomposição dos resíduos e consequente liberação de nitrogênio. Mais ou menos 70% do N é liberado das leguminosas no primeiro mês ou nas primeiras 4, 5, 6 semanas após o manejo do resíduo. Aqui nós temos um dado comparativo, aqui em 3 safras na região de Guarapuava, da quantidade de matéria seca produzida pelas gramíneas, principalmente a aveia branca e a aveia preta aqui,
a ervilhaca e o nabo forrageiro, mas percebam que sempre são quantidades muito expressivas de matéria seca, acumulam quantidades altas de nitrogênio na sua biomassa, e a grande diferença está na relação carbono-nitrogênio. Enquanto que as gramíneas, essa relação é maior do que 30:1, no caso da ervilhaca, uma relação bastante baixa, que explica aí a liberação bastante rápida do nitrogênio para a cultura subsequente. Veremos já na sequência, e passando já para o segundo tópico, o efeito das pré-culturas na disponibilidade de nitrogênio e efeito na produtividade de milho. Aqui nós temos uma foto de um experimento já conduzido há bastante tempo, mostrando o desenvolvimento da aveia branca, aveia preta, a ervilhaca e o nabo forrageiro nessa região mais fria. E nessa primeira figura, nós temos o rendimento de milho, aqui no eixo Y, onde nós temos só o fornecimento do nitrogênio do solo, ou seja, não temos nitrogênio do solo fornecido pelas gramíneas, né? O rendimento de milho, aonde nós incorporamos uma pré-cultura como o nabo forrageiro, então, de mais ou menos 5 toneladas de rendimento sobre gramíneas, nós passamos para ao redor de 7 toneladas de milho, quando da utilização de nabo forrageiro, e quando temos ervilhaca como cultura anterior, essa produtividade de milho ultrapassa 10 toneladas. Isso sem aplicação nenhuma de nitrogênio. Então, percebam aí o potencial que uma leguminosa tem no fornecimento de N para a cultura do milho, cuja produtividade praticamente dobra com o uso da leguminosa. Quando nós adicionamos N no sistema, então, o que nós percebemos? O rendimento de milho sobre as gramíneas é o mesmo, só que com a adição de 200 quilos, a gente já percebe que o rendimento ultrapassa as 11 toneladas. Quando nós, além do nitrogênio, temos a presença do nabo, ele ultrapassa 12 toneladas, e com a presença do nitrogênio mais ervilhaca, ele fica muito próximo a 12 toneladas. E aqui nós vemos a eficiência do nitrogênio, ou seja, quantidade de grãos produzida por quilo de nitrogênio aplicado. Aqui no caso do rendimento de milho sobre as gramíneas, nós conseguimos uma eficiência de 32 quilos de grão para cada quilo de N que eu apliquei. No caso da utilização do nabo forrageiro, a mesma eficiência, ou seja, 32 quilos de grãos para cada quilo de nitrogênio, enquanto que para a leguminosa a gente já percebe uma eficiência bem menor, onde possivelmente parte desse nitrogênio foi perdido ou não utilizado pela cultura do milho. A diferença, a gente pode olhar aqui, não, mas se eu aplicar nitrogênio, o rendimento sobre gramíneas, o rendimento é equivalente. De certa forma, a gente aumenta muito o rendimento, mas ainda percebemos uma diferença bastante expressiva quando, na presença de nitrogênio, na mesma quantidade de nitrogênio, nós temos uma cobertura antecedendo a cultura do milho. Nós podemos fazer duas interpretações desses dados anteriores. A primeira é que, para obter o mesmo rendimento de milho, mais ou menos umas 180 sacas, obtido sobre gramíneas mais 200 quilos de N, a gente precisaria aplicar, arredondando, 120 quilos de N sobre nabo e 60 quilos de N sobre ervilhaca. Então, mostrando a eficiência dessas duas pré-culturas no fornecimento de N. Ou, aplicando 200 quilos no milho sobre nabo e ervilhaca, o rendimento seria, aí a gente percebe aí o ganho, enquanto que nas gramíneas 11 toneladas, nabo e ervilhaca mais ou menos 13 toneladas, arredondando as duas pré-culturas. Então, a gente tem ainda um ganho expressivo de produtividade quando do uso das plantas de cobertura. Aqui é uma média
de produtividade já mais recente, então, com os dados mais recentes, nas lâminas anteriores a gente via 12, 13 toneladas, 10, 12, 13 toneladas de milho. Esses dados são um pouco mais recentes e a gente ainda percebe as diferenças de produtividade quando do uso das plantas de cobertura, só que os rendimentos passam de 15 toneladas, de 12, que a gente viu anteriormente, 10, 12 para 15, e hoje 16 toneladas mais ou menos, que são dados de experimentos que a gente consegue obter, de certa forma, um pouco mais tranquilo. Mas ainda se percebe aí o ganho de produtividade aqui na aveia, 11 toneladas de milho, enquanto que na ervilhaca, sem nada de nitrogênio, 14 toneladas. Na média, dessas 3 doses mais a testemunha, a gente tem uma diferença de produtividade de 20 sacos de milho. Marcelo, eu agora aproveito para inserir a pergunta número 2, para ver se está tudo ok, se estão acompanhando, só para a gente não perder o foco. Beleza, doutora. Vamos lá, pessoal. Partir para a segunda pergunta. O pessoal está gostando muito aí, tem muitos elogios aí. Então, vamos lá. Segunda pergunta. Quais as principais perdas de nitrogênio no sistema? Aí a gente tem aí a opção volatilização, 2, desnitrificação, 3, lixiviação, ou a 4, todas as alternativas anteriores. Então vamos aí, pessoal, bem simples, uma pergunta que foi discutida até o momento. Quais as principais perdas de nitrogênio no sistema? Volatilização, desnitrificação, lixiviação ou todas as alternativas aí anteriores? Estamos chegando a 60% do pessoal que já votou. Só apertar lá e vamos chegar aqui a 70% e a gente fecha e vamos agora compartilhar o resultado. Então, professor, 11% aí, pessoal, acredita que é volatilização, 1% desnitrificação, 5% lixiviação e 83% todas as alternativas anteriores. Beleza, ótimo. O pessoal está acompanhando, acho que está conseguindo ficar entendido, isso é que é importante. Ótimo. Retomamos? Pode continuar. Tá, joia. Eu acho que a parte mais interessante, que gera um pouco mais de discussão, imagino eu, nas perguntas que vêm na sequência, é falar sobre adubação nitrogenada. Então, nós passamos por uma caracterização inicial, vimos muito rapidamente essa parte um pouquinho mais teórica, que é importante, das reações que o nitrogênio está envolvido. Passamos para as pré-culturas, que para a região, principalmente essa sul do Brasil, é muito importante. No caso do plantio direto, é muito importante. E agora, então, a gente traz o assunto de adubação nitrogenada, que envolve a parte até mais prática. Nós procuramos enumerar 5 itens aqui que envolvem a adubação nitrogenada ou seu manejo. No caso, a cultura, claro, nós vamos falar um pouquinho na sequência de soja, mas então, inicialmente, de milho. Que dose que eu aplico? A cultura anterior interfere, que a gente viu agora. Qual que é a indicação de adubação para milho? Que dose que eu aplico? Que fonte que eu aplico? Perco muito, perco pouco, em plantio direto? Será que aqui eu perco menos, na região mais fria, na região mais quente eu perco mais? Então, dentro desses 5 tópicos aí, a gente trouxe algumas informações de pesquisa, mais práticas também, para a gente discutir um pouquinho na sequência. Essa aqui é uma curva de resposta a nitrogênio para a cultura do milho, típica da nossa região e foi utilizada durante muitos anos, né, como referência para a dose a ser aplicada. Então, aqui no eixo Y, nós temos o rendimento de milho, no eixo X, as doses de nitrogênio utilizadas, e o que a gente observava, né, há bastante tempo atrás, essa era aqui uma curva média de vários anos, mas que para cada quilo de nitrogênio que eu aplico, ou aplicava, eu obtinha mais ou menos 26 quilos de grãos de milho. E a dose média de máxima eficiência econômica, que nós usamos durante vários anos,
a dose era de 150 quilos de N, em cobertura. No entanto, a nível experimental, houve alguns anos em que a gente, inclusive, não tinha resposta para a aplicação de nitrogênio. Outros anos, a dose ultrapassava 200 quilos de nitrogênio. Então, então, esse ano eu uso ou não uso? Em um ano, 150 atende, outro ano pode ser um pouco menos, um pouco mais. E isso variava, essa dose variava principalmente em função do solo, do teor de matéria orgânica, da cultura anterior ao milho, da condição climática, etc. E aí, o que nós procuramos fazer durante vários anos, a gente vê na sequência, foi analisar e interpretar vários experimentos desenvolvidos na região que nós atuamos, com o objetivo de gerar um sistema de indicação um pouco mais assertivo, ou mais assertivo, do que a utilização de uma dose média de N. Então, o que nós avaliamos durante vários anos, inicialmente, claro, a cultura anterior, então, foram feitos vários experimentos avaliando a contribuição de uma gramínea ou de uma leguminosa no sistema. E o que nós buscamos? Interpretar e analisar, num primeiro momento, um pouco mais do que ao redor de 60 experimentos, que foram conduzidos durante 13 anos. A gente percebe aí que é bastante tempo, mais ou menos de 97 até 2007, e num conjunto mais recente de informações, a gente atualizou a tabela, né, que está disponível para o nosso produtor aqui, desde 2015, 2014, 2015, e esse conjunto de experimentos foi feito em 4 locais da nossa atuação, sempre contando com a colaboração dos produtores, cedendo as áreas, nos ajudando na experimentação, os agrônomos que atendiam esses produtores e atendem. Mais 4 regiões importantes para nós, pensando Guarapuava, que é a sede nossa, onde nós temos uma temperatura um pouco mais fria, a chuva um pouco mais frequente, mais matéria orgânica, passando por essas 2 regiões intermediárias, de uma abrangência bem significativa para nós, valores menores, um pouco de matéria orgânica, indo para essa região aqui que é próxima a Ponta Grossa, um solo um pouco mais arenoso, com valores menores de matéria orgânica. O que nós procuramos dentro desse sistema de indicação de N para o milho foi quantificar esses 4 componentes aqui dessa equação que nós chamamos, sendo o primeiro componente qual a demanda de N pelo milho para produzir 8, 9, 10, 12, 14 toneladas de grãos. Será que a demanda é a mesma? Será que ela aumenta? O segundo componente importante para nós, qual que é o potencial do meu solo, a partir de um valor X de matéria orgânica, em fornecer nitrogênio para o milho. O terceiro componente também importante, em função do plantio direto, o efeito da planta de cobertura na disponibilidade de N para o milho, que nós vimos anteriormente. E aquilo que o solo não fornece, o solo e a planta de cobertura não conseguem fornecer, então nós temos que adicionar via fertilizante. E para isso, qual que é a eficiência do fertilizante nitrogenado aplicado nessa região que nós atuamos? E então a primeira caixinha aqui, qual a demanda de N pelo milho para produzir 7, 9, 11, 13 toneladas? A gente percebe que a demanda é bem diferente. Então, saindo de valor bem baixo, aqui de nitrogênio acumulado na planta, chegando a valores bem elevados à medida que a produtividade vai aumentando. Qual que é o potencial do solo, ou do solo com valor de 4, de 5, de 6% ou 7% de matéria orgânica em fornecer nitrogênio para a cultura do milho? A gente percebe que aumenta à medida que aumenta o teor de matéria orgânica. Pode ser que não seja o melhor indicador, mas é o indicador que nós utilizamos e que não dá para ser desconsiderado dentro desse balanço.
Qual que é o efeito da planta de cobertura que vimos antes na disponibilidade ou na retenção de N para a cultura do milho? Então, se eu tiver um nabo forrageiro, a quantidade de N disponível para o milho é inferior do que se eu tiver uma ervilhaca antecedendo o milho, que são muito superiores a uma gramínea antecedendo a cultura do milho. E a eficiência do fertilizante nitrogenado, que falamos lá no início, para nós, na cultura do milho, consideramos o valor um pouquinho acima de 50%. Uma eficiência aí de 60%, que para algumas regiões a gente acredita que seja bem inferior a isso. Então, colocando esses componentes aqui, mais ou menos dentro dessa figura, e inicialmente, então, como eu comentei, nós avaliamos 60 experimentos, a gente percebe que a demanda de N pelo milho aumenta à medida que aumenta o rendimento de grãos, que o solo, no verão, na cultura do milho, a partir da matéria orgânica, essa matéria orgânica consegue mineralizar 3% de nitrogênio. Se nós considerarmos os cereais de inverno, que são importantes para nós também, isso aqui baixa para 1%, que não foi quantificado, mas no verão 3%. E que se eu tiver uma gramínea com uma produção de 3 toneladas, 2, 3 toneladas, eu vou reter ou imobilizar temporariamente 20 quilos de N, isso tem que ser tirado do balanço, enquanto que se eu tiver um nabo ou um consórcio, eu tenho um fornecimento de 40 quilos de N em média, e quando eu tenho uma leguminosa, o fornecimento é bem mais expressivo, 90 quilos de N. E que a eficiência, então, daquilo que eu não consigo fornecer no sistema, a eficiência do fertilizante nitrogenado foi considerada de 60%. Aqui nós, então, temos essa tabela, que é a nossa tabela de indicação de N para milho, em plantio direto na região centro-sul do Paraná. Inicialmente, com os 60 experimentos que eu comentei anteriormente, nós tínhamos até essa faixa de produtividade a nível experimental, a nível de lavoura um pouco menos, e que foi, então, atualizada agora em 2015, com a faixa de 14 a 16 toneladas, que é obtida hoje com uma certa frequência a nível de produtor também. Então, essa tabela, ela tem, aqui nessa coluna, 2 entradas, ou seja, eu tenho 3 possibilidades de planta de cobertura e a outra entrada, valores de matéria orgânica no solo. Então, se a gente olhar do Brasil Central, ou mesmo dos outros estados, e aqui no norte do Paraná não é diferente, a gente olha que 4% para nós consideramos baixa matéria orgânica. Isso, no Brasil Central, é absurdamente bom. Essa divisão foi feita porque ela corresponde mais ou menos às faixas de matéria orgânica a nível de lavoura. Então, o grande percentual das nossas áreas tem hoje entre 4% e 6% de matéria orgânica, por isso essa divisão. E um pequeno percentual com menos do que 4% e um percentual até significativo com áreas com mais do que 6% de matéria orgânica. E, então, eu tenho essa entrada, uma é matéria orgânica, a outra é a planta de cobertura, e a outra entrada, quanto de rendimento eu tenho como expectativa ou como histórico de produtividade na minha área. Então, a gente percebe que aqui nós temos as doses de N para cada uma dessas entradas. Esse nitrogênio é nitrogênio total. Então, digamos, se eu tenho um solo com mais de 6% de matéria orgânica, a cultura antecessora é a gramínea, e a minha faixa de produtividade é de 11 toneladas, eu vou aplicar 140 quilos de N total na cultura do milho. Mais ou menos 30, 40 quilos a gente sugere como, ou indica, como adubação de semeadura e o restante em cobertura. E isso varia muito. Então, se eu tenho 6 de matéria orgânica, eu aplico 140. Se eu tenho 4 de matéria orgânica ou menos, eu aplico 220. Bom, mas
eu não quero produzir 11 toneladas, eu quero produzir, historicamente eu produzo 11, mas eu quero produzir 16, 15, 16. É possível? Só com nitrogênio, é óbvio que não. Então, o que eu tenho que ter em ordem em casa? Eu tenho que ter uma rotação de culturas estabelecida, bem praticada, não posso ter problema físico, tenho que ter calagem em nível adequado, fósforo, potássio, os demais nutrientes. Então, um nutriente não me faz pular de uma classe para outra. É claro que se os demais fatores estiverem ok, um bom manejo de nitrogênio, aplicado numa época adequada, a gente consegue ganhos de produtividade. Aqui tem algumas observações, né, que estão no rodapé da tabela, depois quem tiver interesse. Mas a gente percebe aí que as doses não são baixas, né? Claro que se eu estiver numa faixa de produtividade de 8 toneladas, pode ver que as doses são bem racionais. Agora, se eu já estou com 12 a 14 toneladas, digamos que nós estamos mais ou menos aqui a nível de produtor na média, eu posso variar de 130 e chegar a 300 quilos de N, que é uma diferença bastante significativa, um ajuste um pouco mais fino. Nós validamos essa tabela de adubação de duas formas, para ver se ela funcionava, é claro. A primeira, fizemos uma correlação, a indicação da tabela com as doses de máxima eficiência econômica, e a segunda validação, nós pegamos as doses da tabela e fizemos uma correlação com a indicação da região mais próxima que nós temos em termos de características, que é a recomendação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, considerando as mesmas faixas de produtividade, apresentou uma correlação bastante boa. Então, ela é a tabela que nós usamos hoje, e então, produtor, agrônomo, acaba tendo isso disponível e utiliza isso de uma forma bem mais assertiva. Aí nós passamos da dose para fonte, falar um pouco de fonte para perdas em plantio direto, e olhando aqui uma cobertura, né, de gramínea bastante expressiva, nós trazemos essa informação que eu acho que é conhecida da grande maioria de nós aí que trabalha na agricultura, que é uma informação que foi gerada aí no Brasil, lá no Brasil Central, comparando fontes de nitrogênio, a perda de nitrogênio em percentual quando as fontes foram aplicadas na superfície do solo ou incorporada ao solo, no plantio direto e no preparo convencional. E aqui depois nós temos as produtividades de milho. Então, o que chama atenção, pegando plantio direto, que é o nosso foco, é que se for feita a incorporação de qualquer uma das fontes, as perdas são extremamente baixas, né? Ao redor de 2% é um valor muito baixo. Ao passo que se a aplicação for feita na superfície, essa perda em plantio direto variou de 8%, chegando a quase 80% quando da utilização de ureia, e isso é extremamente alto, né? E é claro que outras informações semelhantes, com perdas menores, foram geradas ao longo dos anos, mas o fato é que a ureia apresenta esse potencial de perda mais elevado, que faz com que em várias regiões do Brasil, ou eu aplico numa condição extremamente favorável, ou eu acabo trocando de fonte em função do potencial de perda. Mas o fato é que não se pode desconsiderar esse tipo de comportamento. Então, comparando, claro que na média aqui as 1, 2, 3, 4, 5 fontes, de 2 para 32 é um número bastante expressivo. Enquanto que no preparo convencional, de um pouquinho mais que 2, 3 para 13%, mostrando essa diferença do plantio direto para o preparo convencional. Nós enumeramos lá nas reações, no caso da volatilização, os fatores que afetam, e a gente trouxe alguns exemplos regionais aqui, além do exemplo anterior. Eles não estão na mesma ordem, mas a gente comenta alguns deles mais importantes.
Falando um pouquinho de palha, que a gente viu antes, ou seja, no plantio direto, na região central do Brasil, o potencial de perda alto, muito alto, quando a condição não é adequada. Aqui em Guarapuava, esse foi um trabalho desse colega aqui que fez o trabalho de doutorado conosco, aqui na FAPA, mostrando a taxa de volatilização diária no doses de N, mas no preparo convencional, naquele experimento de longa data que nós temos. Então, a gente percebe aí que chegando a pouco mais do que 100 miligramas de nitrogênio, enquanto que no plantio direto, chegando aí a mais do que 400 miligramas de nitrogênio perdido. Então, a diferença nos dois métodos de preparo, aqui em taxa de volatilização diária, aqui já é em percentual, o mesmo trabalho, e aqui nós percebemos, no preparo convencional, a perda foi de 2% na média. Aqui nós temos as doses aplicadas, uma perda de 2%, que é muito baixa. Enquanto que no plantio direto, essa perda ultrapassa aí 10%, chegando a 18% quando a dose é mais elevada, mas aí a diferença de potencial de perda nos dois sistemas de manejo. E a maior explicação está na atividade da urease, que também foi medida aos 10 dias após a aplicação, 28, 45, 79 dias, e mostra aí a atividade da urease muito maior no plantio direto do que no preparo convencional, independente da época em que foi feita essa medição. E explicando, então, por que no plantio direto a gente tem esse potencial de perda bem mais elevado. Um outro fator importante que afeta a perda por volatilização é a temperatura. Aqui nós temos, também aqui em Guarapuava, um outro colega, foi o Fernando. E o que nós temos aqui? Na coluna da esquerda, perdas medidas no inverno, na cultura do trigo, enquanto que na direita nós temos perda na cultura do milho. 2009, 9, 10, 10, 10, 11. As diferentes fontes, mas o que mostra? No inverno, no primeiro ano, a perda máxima chegou a um pouco menos do que 2%, enquanto que no segundo ano aumentou, mas não chegou a 6%, ou seja, perdas baixas. No verão, na cultura do milho, a perda no primeiro ano, 12% em média, 13% em média, no segundo ano, valores próximos a isso. Então, mostrando o diferencial de perda no inverno comparativamente ao verão. Juntando alguns fatores, umidade, incorporação do adubo, tipo de adubo nitrogenado, em 4 anos avaliados na cultura de verão. Aqui nós temos a taxa na coluna toda de volatilização diária. Aqui na coluna mais da direita, nós temos o percentual de perda em relação ao total aplicado. No primeiro ano, vocês percebem que a perda máxima, 12%. No segundo ano, chegando a mais do que 20%, 25%. No terceiro ano, mais do que 20%. No quarto ano, uma perda menor. Se nós olharmos, não só, eu vou voltar ao slide anterior, não só esses 4 anos, mais um conjunto de um pouco mais de avaliação, 2004 até 2013, 2014, na cultura do milho, na cultura de verão, nós temos 3 fontes comparativas aqui, ureia superficial, e olhamos o nitrato depois na sequência, e inibidor de urease. Em 2004 e 2005, a perda média 1%. 2005, 2006, a ureia chegando a 25% de perda. 2006, 2007, a 20% de perda. 7, 8, 3. 9, 10, 13. 10, 11, 12. E o ano seguinte, 14.
enquanto que o nitrato, que é a testemunha aqui, vocês percebem a perda muito baixa. Mas a ureia variando, dependendo do ano, de 1 até, nessa região nossa, mais fria, mais úmida, 25%. Trazendo aquelas informações, aqueles dados para um gráfico mais ou menos resumo, aqui na média de 7 anos, nós temos a perda acumulada na média dos 7 anos e o rendimento, com a ureia aplicada na superfície, inibidor, sulfato, óleo nitrato, como perde muito pouquinho. Então, 12% é muito, é pouco. Na média, dá para se dizer que não é tão elevado, né? Mas a média nem sempre nos traz uma informação tão adequada, variou de 1, chegando a 25%, que é uma perda considerável. Se nós olharmos aqueles anos anteriores, sempre pensando aqui em ano de plantio, então, safra 2004, 2005, a perda obtida quando da aplicação de ureia na superfície, então, 1, aqueles valores mostrados anteriormente, chegando a 25, e nós fizemos um comparativo aqui, quando a chuva ocorreu antes da aplicação, e aqui o volume, 3 dias antes ou 3 dias depois da aplicação. Então, pegando esse primeiro exemplo, só para ficar um pouquinho mais claro. Nos 3 dias antes da aplicação, somando esses 3 dias, choveu 0,4 milímetros, enquanto que nesse ano a soma dos 3 dias deu 17. E a chuva depois, então, não choveu nesses casos aqui, enquanto que nesses outros, depois explico um pouquinho, choveu entre 10 e 27 milímetros. Se nós olharmos aqui em vermelho, foram os anos onde as perdas foram maiores aqui, e nós olharmos o volume de chuva 3 dias após a aplicação, ou seja, perdeu 25, o solo estava úmido e não choveu depois da aplicação. Ao passo que as menores perdas, 3%, o solo estava praticamente, não vou dizer seco, mas não houve chuva anterior, mas um volume acima de 10 milímetros após a aplicação. Então, acaba trazendo uma informação importante, e aqui nós temos isso explicado nesse gráfico, que o volume de chuva 5 dias após a aplicação, que nós temos 3, aqui temos 5, à medida que aumenta o volume de chuva, reduz a perda por volatilização, chuva após a aplicação. E que se nós olharmos aqui uns 10 milímetros, 7 milímetros, eu já saio de 25 e venho para menos do que 10 de perda. Então, o volume de chuva é importante, mas não chuvas torrenciais, chuvas amenas, mas à medida que aumenta essa chuva, reduz a perda por volatilização. Marcelo, colocamos aí a terceira pergunta, e a última pergunta para o pessoal responder, e depois a gente fecha aí com a cultura da soja. Ok, doutora, vamos lá, pessoal. A gente tem uma pergunta aqui para finalizar, também muito clara, de acordo com o que foi exposto aí. Onde a magnitude de perdas de nitrogênio por volatilização é maior? Região sul do Brasil, região central do Brasil, as alternativas exteriores estão certas, todas as alternativas anteriores estão erradas. Então aí, onde a magnitude de perdas de nitrogênio por volatilização é maior? Região sul do Brasil, região central do Brasil, as alternativas anteriores estão certas, todas as alternativas anteriores estão erradas. É só clicar na tela, temos aí quase 50% do pessoal já votou, chegar aí 70%, 60%, a gente vai fechar o resultado, 67%, 70%. E a gente compartilha o resultado aí com vocês. Então vamos lá, professora, 8% região sul do Brasil, 74% região central, 8% também as alternativas anteriores estão certas e 9% todas as alternativas anteriores estão erradas.
Ok, Marcelo, acho que fomos bem até aqui. As 3 perguntas ficaram muito satisfatórias, a grande maioria aí acompanhando aí a discussão, e eu acho que enriquece depois digamos, a conversa que vem para frente. Seguimos? Pode continuar. Tá. O Breno me pediu que eu abordasse também esse tema. Ele já foi um pouco mais importante há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, que é o nitrogênio na soja. Eu já estou finalizando, já passei até um pouco do meu tempo, já vi aqui, mas eu acho que ainda mais em 5 minutos a gente termina. Então, esse foi um tema bastante discutido dentro do nosso meio aí. E aplica nitrogênio na soja? Não aplica? Será que a inoculação somente está sendo suficiente para suprir a demanda da cultura da soja? Uma coisa é a produtividade de soja ser 3 toneladas, outra coisa é ser 4, 5, 6 toneladas, que a gente vê a nível de campo também. E então veio esse questionamento, a gente acabou fazendo e ainda está fazendo vários ensaios sobre isso. E eu trouxe assim um resumo de alguns resultados nossos e para a gente poder discutir um pouquinho. Então é uma lâmina só, se eu não me engano, 2 lâminas e aí a gente já finaliza. E então a gente procurou trazer aqui resposta da cultura da soja à inoculação e adubação nitrogenada no sistema plantio direto na região Centro-Sul. Aqui nós fizemos, na safra 11 e 12, a aplicação de nitrogênio na base, nas doses de 10, 20 e 40 quilos de N na semeadura. E vocês percebem que a produtividade aí é ao redor de 5.200, 5.300 5.200, 5.300 quilos de soja por hectare. Independente da dose, o rendimento foi igual à testemunha sem aplicação de N na semeadura, em doses bastante moderadas. Uma segunda modalidade, nós fizemos a aplicação na safra seguinte de doses altas em cobertura. Então, sem nitrogênio nenhum, somente inoculação, 100 quilos ou 200 quilos em V5, as mesmas doses início de florescimento e as mesmas doses já em enchimento de grãos. Vocês percebem que os rendimentos já são maiores nessa safra, ultrapassando 6 toneladas por hectare, e independente da época ou da dose, não houve ganho de produtividade em relação à testemunha. Também na safra 12 e 13, a gente mudou a modalidade e fez pequenas doses de nitrogênio foliar, agora só no estágio reprodutivo, florescimento e enchimento de grãos, 100 N e 5 e 10 quilos nesses diferentes estágios. E, novamente, produtividades acima de 6 toneladas, mas sem ganho de produtividade. Na safra 2014, 2015, o rendimento já, claro, não foi, nós mudamos até a cultivar, e o rendimento não foi tão elevado, ao redor de 4 toneladas. Nós aplicamos em V4, foliar em R2, em R5.1, a combinação em 2 estádios, ou em 3 estádios, e também não tivemos ganho de produtividade com a aplicação de nitrogênio. E aqui nós temos uma figura média bastante variável, quando a gente pensa em biologia um pouco mais complicado, mas é a resposta da soja à reinoculação no sistema plantio direto na região centro-sul do Paraná. A gente percebe variação de ganhos, até anos em que nós não tivemos ganho nenhum, e na média, o que tem se conseguido, aqui na média, claro, desse conjunto de dados é 5%, e com a reinoculação. E então, agora, os dados mais recentes, 2015, 16, e mesmo 16, 17, a gente tem novamente, tinha esses ensaios no campo, e os ganhos variam, eu diria, entre 2,5% e 5% de ganho, que a gente acredita que são expressivos. Se a gente pensar num material novo que entra no campo hoje, o ganho
genético não chega a isso, fica muito próximo disso, até menos, e que com uma tecnologia aí barata a gente consegue ganhos significativos de produtividade. Então, já indo para a parte final e recapitulando um pouquinho que a gente viu, falamos de características regionais da área onde atuamos, passamos pela parte teórica de transformações e perdas de N no solo, o efeito das pré-culturas na disponibilidade de N e, por fim, falamos de adubação nitrogenada. Para finalizar, nós trouxemos algumas considerações com respeito a nitrogênio que a gente tem visto aí para a nossa situação. A primeira delas é que as indicações de adubação nitrogenada para a cultura do milho, bem como a não indicação para a cultura da soja, eles refletem resultados que são conduzidos durante vários anos na área que nós atuamos. A partir do uso dessas informações ou dessas indicações e a realimentação pelos colegas nossos da assistência técnica, daquilo que é obtido a nível de pesquisa, a gente consegue, com essa realimentação e esse retorno dos colegas, melhorar as indicações. Trata-se de orientações de adubação nitrogenada, as quais a gente procura continuamente ajustar, devido às inovações que a gente vê, tanto no manejo de plantas, mudança de cultivares, sempre visando maior eficiência do fertilizante e aumento de produtividade. E, por fim, então, a gente não faz aplicação de nitrogênio na cultura de soja, porque não evidenciamos nenhum ganho da utilização desse nutriente. E por isso, então, a gente não faz o uso da aplicação de nitrogênio na cultura. Então, por fim, eu agradeço aí o convite mais uma vez, Breno e Marcelo, e fico à disposição. Eu ultrapassei um pouquinho o tempo, na verdade, eu ultrapassei 20 minutos o tempo, e acho que a gente não fica aí com um tempo tão grande para perguntas, mas fico à disposição, e obrigada mais uma vez. Professor, a gente que agradece. Eu vou agora, excelente palestra, uma série aí de muito obrigado, excelente, show de bola. Acredito que cumpriu o objetivo de levar algo aí de recomendação prática aí para a turma. Agora, pessoal, eu vou fazer só uma breve apresentação aqui das empresas do grupo. Enquanto isso, vocês podem ir na caixinha aí de perguntas ir digitando as perguntas que vocês tiverem, que o Dr. Breno irá fazer aí para a professora, ok? Então, pessoal, como eu disse, esse projeto, esse webinar, ele é algo que é realizado pelas empresas do Grupo Reagro, mais especificamente o Reagro Ensino, que é uma empresa que tem focado na educação continuada aí no agronegócio brasileiro, em turmas de gestão, ou seja, para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, e também de pós-graduação. Aí sim, né, você se formou aí em veterinária, agronomia, zootecnia, etc., e quer aprofundar um pouco mais, tem aí esses dois caminhos. E também do 3R Lab. Aproveitando a oportunidade, por ser um curso, uma palestra focada em grãos, nós sabemos hoje, nós entendemos a dificuldade de locomoção da pessoa para ir aí buscar conhecimento. Então, o Reagro lançou agora também online, né? Você pode fazer na sua casa, você pode participar aí com seu celular, com seu tablet, com seu computador, em qualquer lugar que você tiver, uma pós-graduação em produção de grãos, né? Essa pós, ela aí conta com vários professores renomados, dentre as pessoas aí da equipe Reagro que realmente trabalham, são consultores, entregam resultado. Temos aí também Carlos Porcellini, Disseu Gassin, Evandro Fagan, Edson Savada, Silvino Moreira, professor da UFLA, e Jaime Maia. Então, são aí instrutores que têm uma vasta carga teórica e também uma vasta experiência a campo.
Geraldo Contígio aí também é uma das pessoas que está participando, e aí também como organizador, iniciando agora 19 de setembro. Então, nesse curso, você vai poder aí aprofundar muito mais nas questões de adubação, fertilidade do solo, gestão, manejo, gestão econômica e financeira na produção de grãos, que é muitíssimo importante, e também melhoria dos resultados financeiros das fazendas assistidas. Quero mais informação, Marcelo. Como que eu faço para participar? Como é que é a questão de preço? Quantos dias? Como é que funciona? Tá aqui, ó. Então, 31-3343-3800, ou também pode ir lá no site do Reagro, que tem lá o telefone também para você entrar em contato. Ok, pessoal? Então, tá aí uma oportunidade para quem não tem a oportunidade de se deslocar. E aí, apresentando o 3R Lab, o 3R Lab é o laboratório do Reagro. O Reagro foi aí aos Estados Unidos e trouxe uma franquia da maior rede de análise do agronegócio do mundo e fundou aí o 3R Lab. Então, nós estamos presentes em todos os continentes do mundo e no Brasil nós atuamos com o nome de 3R Lab. Muitíssimo importante, desde o momento que a sua amostra chega no laboratório, seja ela uma amostra de solo, seja ela uma amostra de folha, de ração, de forragem, de água, ela já tem uma identificação única, ou seja, ela recebe aí um código de barras. Isso é muitíssimo importante porque a partir desse momento não tem mais papel no laboratório. Né? Então, todas as amostras aqui identificadas com código de barras, uma amostra controle, um leitor, o que permite aí um ganho em precisão, um ganho em velocidade muito grande. E, além desse controle de qualidade, uma série de máquinas que também são importantes para o resultado aí dos laudos. Aqui só mostrando um espectrofotômetro de plasma, é uma máquina aí, de investimento muito alto, é uma máquina que está presente também na Petrobras para determinar a contaminação do petróleo. Então, ela consegue determinar um elemento dentro de 1 bilhão. Realmente aí uma precisão alta. Você mandou sua amostra de solos, por exemplo, nós estamos falando aqui de grãos, para analisar no 3R Lab, todos os elementos minerais serão analisados aqui. E quando a gente fala da amostragem, essa máquina tem um braço de um robô, e esse robô consegue fazer aí a amostragem sozinha da amostra para que vá aí na máquina e seja aí realizado. Então, quando a gente coloca em conjunto esse complexo da máquina com o braço, realmente a gente fica aí um grande diferencial para vocês. Apenas uma amostra aí do que a gente tem. Uma série de outros diferenciais, como também presente no laboratório Doutor de Fertilidade do Solo, mas como uma empresa do Grupo Reagro, a gente tem aí todo o resultado visual. Então, eu não sei o que é CTC, não sei o que é o nível bom de cálcio, fósforo, etc. Você sabe que se estiver no vermelho está ruim, no amarelo está mais ou menos e no verde está bom. E esses números você pode customizar, né? Você mesmo pode colocar o que é vermelho, verde e amarelo para você, com o objetivo que o gestor da fazenda, o proprietário, o agrônomo, o zootecnista possa sentar na mesma mesa e tomar uma decisão. Nós estamos presentes aí em Lavras, Minas Gerais, uma estrutura de 600 metros quadrados, e também em Chapecó, Santa Catarina. Tá joia, pessoal? Vamos então agora passar a palavra para o Dr. Breno, para que ele possa aí realizar as perguntas e moderar aí com a doutora Sandra. Breno? Acredito que você clicou no seu microfone, deixando ele mudo, Breno. Aí. Tá escutando? Agora sim. Ok. Sandra, parabéns pela excelente palestra, foi muito esclarecedora, deu para pegar muito manejo aqui do nitrogênio nas culturas. Eu vou replicar aqui as perguntas que a turma que estava assistindo está fazendo, e inicialmente todo mundo parabenizando, a turma, a maioria aqui dando os parabéns, falando que a palestra foi muito boa, e o José Rafael perguntou, está fazendo uma pergunta aqui, que ele tem duas possibilidades de aplicação de ureia. Uma que é via pivô, diluindo a ureia na fertirrigação e aplicando, e outra que é na forma a lanço, né? Ele está perguntando se existem estudos comparativos da eficiência entre os dois métodos, né? A via pivô ou via lanço. E qual valeria mais a pena, na sua opinião, Sandra? A gente não tem essa experiência de aplicação via pivô aqui na região, temos um pouco de experiência no cerrado com pivô em cevada, mas
De modo geral, a gente tem feito via diluição. Não temos essa avaliação de perdas, uma diluição por uma questão prática do produtor, mas a gente não tem essa avaliação, nunca fizemos lá essa avaliação de perdas. Claro que vai depender um pouco do volume aplicado, de água, da lâmina aplicada, então, eu diria assim, sendo superior a 10 milímetros, 10, 15 milímetros, se for o caso, eu não vejo, assim, grandes problemas. Então, qualquer uma das modalidades, mas eu acredito que tenha que conciliar um pouco com essa questão do volume de aplicação, né? Chique, interessante que essa é uma dúvida. Eu estou num produtor aqui hoje, estou assistindo sua palestra aqui de uma fazenda no norte de Minas, divisa com a Bahia aqui. E nós temos essa modalidade aqui também, sabe? Aplicando parte da ureia do milho inverno via pivô. E uma das estratégias foi fazer uma diluição e jogar uma lâmina entre 15 e 20 milímetros para diluir esse efeito aí da perda, né? Minimizar o efeito da perda da ureia. E a gente tem claro que pouquíssima experiência comparado com vocês que estão aí no dia a dia, e falando um pouquinho só de cevada, né? Mas isso ocorre na prática, essa diluição, mas infelizmente a gente não tem essa avaliação lá no campo, e não sei se alguém que está aí junto conosco na conversa tem essa avaliação que pudesse contribuir. Mas acredito que fica muito dependente, claro, do volume que vai ser aplicado de lâmina de água também, né? Perfeito. O Paulo Sérgio, Sandra, está perguntando a respeito dos trabalhos de nitrogênio em soja. Ele está perguntando se o alto teor de matéria orgânica pode ter influenciado pela não obtenção de resposta, né, da soja à aplicação de nitrogênio. Também, Breno, acho que também, mas se a gente for olhar alguns dados da equipe da própria Embrapa Soja, que faz ensaios aí numa rede geral no Brasil, né, com diferentes condições de matéria orgânica, solo, enfim, e pelo que a gente conhece, assim, também não tem havido essa resposta em termos de produtividade, desde que a inoculação seja bem feita, claro. Então, se nós olharmos aqui nessa região, que a gente chama de baixo, para vocês é bem alto, né? Mas com matéria orgânica aí, 3%, 2,5%, 3%, 4%, mesmo assim a gente não percebe esse ganho. Então, para nós, assim, a gente continua reavaliando, né, até porque as produtividades têm crescido ao longo dos anos, mas mesmo com produtividades acima de 6 toneladas, a gente não tem conseguido, ou não tem observado resposta. Então, mas assim, na rede de ensaios da equipe da Embrapa, que a gente percebe, eles também não têm conseguido isso. Ok. Sandra, o professor Silvino, lá da UFLA, tá te mandando um abraço, parabenizando pela brilhante palestra, e está perguntando, ele gostaria de saber como que vocês aí estão lidando com a questão prática de utilizar pré-culturas como nabo, forrageira e ervilhaca, uma vez que essas culturas são hospedeiras, né, de alguns patógenos aí dentro do sistema de produção, principalmente no caso da esclerotínia, o mofo branco. Certo. Tem sido preocupante para vocês ou não? Tá. Um abraço para ele também, obrigada aí por estar presente, um amigão aí, um grande abraço. O nabo forrageiro, ele tem ganhado uma importância maior para nós, ele está sendo semeado, inclusive, ou pré-colheita de soja, de forma que a gente tem o solo coberto, inclusive agora na entre-safra verão-inverno. E, enfim, pensando em conservação. Mas existe, não vou dizer essa conversa, mas, digamos, dentro do nosso meio, essa questão da esclerotínia, que em algumas áreas ela adquire uma importância grande. O que nós temos feito do ponto de vista prático, os colegas têm trabalhado com isso, das outras áreas, da fito e também de plantas daninhas,
tem sido feito um manejo do nabo de forma que ele não chegue a formar semente. Então, o Vitor, que é o colega da herbologia aí, junto com o Heraldo, que é da fitopatologia, eles têm feito esse manejo, a aplicação, se eu não me engano, é de glifosato para impedir ou diminuir, na verdade, é retardar o florescimento do nabo. E aí não ocorre a formação, digamos, da parte reprodutiva, ou seja, sem o problema da esclerotínia lá na frente. Então, isso tem sido feito, tem se pensado, principalmente na questão da conservação, né, do manejo aí, com o objetivo de manter o solo descoberto, e com isso a gente não, digamos assim, não tem aumentado os problemas com incidência da esclerotínia. Claro que depois, se houver colegas que queiram um pouco mais de informação, que, sei lá, dose do glifosato, época, a gente pode deixar isso anotado e aí depois repassar o e-mail desses dois colegas que estão trabalhando com isso bem intensivamente. Ok. Sandra, tem o Alisson Safety está perguntando aqui, ele está no Cerrado, e quanto de nitrogênio se perde pelo intervalo entre a planta de cobertura e tem aquele período seco depois que ela é manejada até o plantio do verão. Dá para quantificar quanto de nitrogênio se perde nesse tempo? Imagino que a gente teria que fazer uma análise digamos, quanto de nitrogênio que foi acumulado pela resteva presente, quanto dessa resteva foi realmente decomposta, se tem água digamos, disponível para que esse processo ocorra, né, de decomposição, e se tem chuva ou não tem chuva, enfim, para que ocorra alguma perda do sistema. Eu, particularmente, não tenho essa informação, né, pelo menos não conheço. Mas eu acho que, sim, essas duas coisas seriam fundamentais. Se tem chuva suficiente para que ocorra a decomposição da resteva, ou isso fica lá no sistema, ou chuva para que ocorra alguma perda de nitrogênio. Não sei se tem alguém que tenha essa experiência, que tenha feito essa quantificação, particularmente eu não conheço. Sim. E existem algumas perguntas aqui, que eu vou resumir. A turma está perguntando a algumas pessoas a mesma coisa. Em relação ao parcelamento do N no milho ou aplicação dele total. O que você tem visto como melhor sistema? É lógico que é uma resposta complexa, né? Que envolve se tem palha, se não tem, qual cultura que é. Mas o que a turma está querendo saber aplicar 100% do N no pré-plantio é uma boa saída, ou 100% do N na cobertura, ou dividir metade antes, metade depois? O que você tem para dizer para a gente sobre isso? É uma ótima pergunta. Eu diria assim, nós, até por algumas lâminas que a gente comentou, que mostrou na apresentação, a nossa indicação é de não fazer antecipação do nitrogênio na cultura do milho, ou seja, não aplicar na pré-semeadura, deixar para aplicar uma parte na base e o restante em cobertura. Primeiro, porque nós estamos numa região que chove muito, ou que a chuva é muito frequente. E como a gente, além de chover bastante, a gente não sabe se o ano vai ser El Niño ou Laninha, então a gente acredita, para a nossa condição aqui, que o risco de perda é muito maior. Porque se eu aplico e depois ocorre um período muito grande de chuva, eu não sei se perdeu muito ou perdeu pouco. Então, eu acho que é uma incerteza a mais que a gente insere no processo que já é incerto. Então, o que a gente faz? Uma pequena parte, ou uma dose menor na semeadura, e ela é dentro dessa dose da semeadura. Se for uma gramínea, a dose é um pouco maior. Se for uma leguminosa, de repente, eu posso até suspender a dose da semeadura e jogar tudo na cobertura.
Mas, pensando então, base e cobertura, o parcelamento em cobertura é uma indicação que se faz. Por quê? Porque as doses utilizadas nessa região aqui são bem elevadas. Se a gente for olhar, dependendo da produtividade, da cobertura e da produtividade esperada de milho, da matéria orgânica e da cobertura, a dose pode chegar a 250 a 300 quilos de N total. Vamos imaginar que mais ou menos 250 quilos de N em cobertura. Isso é muito para jogar numa única vez. E se chover muito, se não chover muito, eu posso ter perdas também. Não só por lixiviação, mas uma dose mais elevada favorece também a perda por volatilização. Então, a gente indica que se faça esse parcelamento para reduzir risco de perda, né? E aplicar nos momentos, uma dose um pouco menor, nos momentos em que a cultura aumenta a sua absorção. Então, vamos imaginar, uma parte na semeadura, 30, 40 quilos. Segunda, ou a primeira dose de cobertura, mais ou menos a metade, entre V3 e V4. E o restante da dose no fechamento da cultura, V7, V8. Também temos avaliado o parcelamento para aplicações mais tardias, né? Pensando numa absorção posterior. Até o momento, não estamos tendo ganho de produtividade. Então, por isso, a nossa sugestão sempre, dividir a aplicação da cobertura em duas, para reduzir o risco e para conciliar a dose com uma absorção da cultura no período de maior demanda. Ok, professora. A turma está perguntando, tem algumas perguntas aqui também, sobre alguns micro-organismos para fornecer N, né? Alguns inoculantes. Tem até algumas perguntas sobre reinoculação e co-inoculação, que você mostrou um slide, né? Se isso é um processo, né? Eu estou entendendo que reinoculação é colocando o bradiorisóbio na soja todo ano, né? E co-inoculação é inserindo o azospirilo no sistema, não é isso? Certo. Então, o que nós temos observado? Eu vou falar mostrei aquele dado médio de 5%, e nos últimos anos a gente expandiu o número de experimentos para mais regiões, procurando não só aquela área que tem um potencial de produtividade elevado, que é bem manejada, rotação de culturas, esse tipo de coisa, mas também levando esse tipo de experimento em áreas onde a gente não tem um manejo tão adequado, a rotação de culturas não é aquela perfeita, tem algum problema de, porventura, compactação, esse tipo de coisa. Os ganhos que nós temos obtido nos últimos anos variam entre 2,5% e 4% com a reinoculação. Paralelo a isso, nós temos feito junto a co-inoculação e não temos assim, tido grandes benefícios, ou seja, grandes ganhos com a co-inoculação junto. Mas com a reinoculação, então, a variação é entre mais ou menos 2,5% até 4%. 2,5% nas áreas, assim, que eu diria que são as melhores em termos de manejo, e o 4% indo para as áreas, como eu comentei, que não tem aquele manejo ideal do ponto de vista de rotação ou mesmo de característica de solo. Ok. A Aline está perguntando aqui sobre, a pergunta dela também é a pergunta de outras pessoas. No Alto Paranaíba, a turma tem se usado para fazer a adubação nitrogenada em milho, aquela adubação fluida, em pré-semeadura. O que você tem a falar sobre essa tecnologia, aplicação de nitrogênio líquido? Então, a pré-semeadura para nós sempre não. Digamos assim, é uma indicação que a gente não faz, né? Pelo maior risco.
A aplicação fluida, ela tem entrado até nos últimos 2 anos, a gente tem feito essa avaliação, até fomos conhecer algumas aplicações feitas, principalmente o pessoal da Argentina faz bastante, né? E temos avaliado aqui, digamos, o fertilizante fluido. Do ponto de vista de distribuição, eu acho que a gente agrega bastante, porque melhora a distribuição. E agora, do ponto de vista de perda que nós temos avaliado, dependendo da condição climática, ela não é assim tão favorável. Então, depende um pouco da condição climática. Mas, assim, do ponto de vista de qualidade de distribuição, que a gente vê problema nos equipamentos de distribuição de fertilizante sólido, nisso a gente agrega bastante, né? Melhora bastante. Sim. Professora, tem várias outras perguntas aqui, eu vou fazer a última, para a gente não delatar. Acho que eu fui mandando pergunta, mas ao decorrer da palestra você foi respondendo com alguns slides também. Mas tem uma pergunta sobre nitrogênio em milho, no suco de plantio. Qual que é a dose máxima que vocês têm trabalhado para não atrapalhar o desenvolvimento de raiz? Então, até mostrei uma foto lá no início, com uma falha enorme de stand, e aquilo ali foi ocasionado por uma dose elevada de nitrogênio. E eu diria assim que o limite nosso hoje é mais ou menos 50 a 60 quilos. E pensando, claro, se eu tiver uma cobertura exuberante aí de uma gramínea, né, para favorecer, digamos, esse processo de decomposição e de fornecimento de N, mas eu diria um máximo de 60 quilos. E assim, o que nós temos feito aqui é uma dose mais ou menos de uns 40 quilos, 40, 50 quilos, depende um pouco da fonte que se usa ali no plantio de base, na forma de base, ou mesmo no nutriente simples, mas não passar muito aí eu diria, desses 60 quilos aí para não ter esse risco, dependendo da condição de umidade que a gente tem na sequência. Ok. E você mostrou lá, professora, que usando, dentro das suas recomendações de adubação, usando a matéria orgânica como parâmetro para dimensionar um pouco do nitrogênio que vai vir do solo, não é isso? Certo. O sistema vai ceder. A matéria orgânica ainda é o melhor parâmetro? Eu diria assim que talvez não seja o melhor, né? A gente gostaria de ter uma coisa muito mais direta, né? Um parâmetro direto de leitura, mas a gente não tem ainda essa possibilidade, então a gente acaba tendo que fazer uma determinação indireta. Claro que essa liberação do N da matéria orgânica vai depender de uma série de fatores, se está mais frio, se está menos frio, mas assim, ele é mais assertivo do que eu fazer uma dose média, né, e desconsiderar a contribuição que eu tenho da matéria orgânica do solo. Então, foi para fugir dessa dose média, né, que eu acabo errando muito, que a gente usou esse parâmetro e ele tem apresentado, aí, pelos resultados que a gente tem, correlação bem positiva aí com liberação de N rendimento de milho. Então, esse pode ser, não digo melhor, mas é o mais disponível, melhor dentro do que a gente tem disponível hoje. Sim. Ok. Pessoal, para você ter ideia, tem muitas perguntas aqui que ainda não foram respondidas por conta do tempo. Nós vamos encerrar. Eu queria agradecer muito a turma que está aí até agora. Foi muito boa a palestra e, mais uma vez, te agradecer pela parceria, pela disponibilidade em fazer uma palestra essa hora. Tivemos mais de 270 pessoas assistindo essa palestra. E nós vamos ter vários webinars nesse sentido aí nos próximos meses. O próximo webinar da gente é no dia 31 de julho, numa terça-feira também, às 7 horas, nós vamos estar discutindo outros aspectos de nutrição de plantas na parte de micronutrientes. Da minha parte, eu fico muito agradecido e sempre que a gente pode estar junto, eu sei que você traz informações muito atuais e a difusão, a FAPA sempre com muita difusão de
de informação de qualidade, né? Pesquisas aplicáveis, e a gente está vendo que o que vocês estão recomendando, o produtor está fazendo e está retornando em forma de rentabilidade para ele. Muito obrigado pela palestra, Sandra, e mais uma vez um abraço. Breno, obrigada novamente pelo convite e a todos que estão aí ouvindo. Então, só repetindo aquilo que eu falei no início, a gente não traz nenhuma recomendação e não tem a ilusão de que isso vai servir para todas as situações, mas, assim, é fazer um pouco da experiência da gente. Claro que em algumas regiões isso não cabe tanto, mas é a discussão e o tema aí que a gente gosta bastante. Obrigada aí pela presença de todos, pelo convite, e se houver alguma coisa que a gente não tenha respondido a contento, você tem o e-mail da gente e se o pessoal quiser pode estar entrando em contato também. Obrigada e um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Okay, Sandra. Muito obrigado, doutor Breno. Muito obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Nos vemos aí mês que vem, conforme disse o doutor Breno. Até mais, fiquem com Deus.